Pessoal, vamos falar agora a respeito de Eneagrama. É a tipologia baseada no Eneagrama. Vem de uma filosofia antiga, Ene significa 9, grama seria o gráfico que esse 9 vai fazer no espaço, mas é um gráfico de uma simbologia muito especial. Né? A gente vai colocar na tela aqui, você já deve estar vendo. Então ele é mais ou menos um círculo, mas esse círculo ele tem triângulos, um triângulo muito específico entre 3, 6 e 9, os grandes múltiplos de 3 aí, né? 3, 6 e 9. E depois os outros triângulos eles vão se abrindo, né? Cada um fazendo conexões com os outros números. Então antes isso daí era baseado numa dança Sufi, que é um tipo de seita esotérica muçulmana, mas de alguma forma quando ela entrou aqui no Ocidente, dizem que por várias escolas tradicionalistas, eles entenderam que os próprios seres humanos, eles tinham energias que eles migravam entre esses números. Mas existe um foco energético, se é que a gente pode falar esse nome, existe um foco norteador de cada uma das personalidades. Então, a primeira dica que eu queria dar para vocês, especificamente no Eneagrama, eu acho que especificamente em todas as tipologias. E eu vou mais além. Qualquer coisa que você queira conhecer profundamente, a primeira coisa que você tem que fazer é casar com as propostas dessa coisa, né? Então, por exemplo, você vai entrar dentro de um filósofo, se prepare para concordar com ele em tudo, né? Eu vou estudar a respeito de Foucault, vamos concordar com Foucault até as últimas consequências, enquanto eu estou estudando Foucault. Não, eu vou estudar Sartre, vamos lá, Sartre é o meu camarada, meu amigo de fé. Por quê? Só quando você está completamente afeito a penetrar nessa proposta é que você consegue realmente entender o indivíduo que você está estudando. Depois você vai formular o seu pensamento crítico, você pode se divorciar dele tranquilamente, sem pagar nenhum tributo, nenhuma taxa, nenhum imposto. Então siga essa dica. Abrace todos os critérios de admissibilidade que eles estão pedindo e depois você tem o seu pensamento crítico para você ser livre. Então, qual é o critério que o Eneagrama pede de você? O critério é, você necessariamente é um tipo. Todos eles vão pedir mais ou menos isso. Só que o Eneagrama ele tem muito esse foco. Você é um número, você tem esse eixo formador, você está ali. E a outra dica que eu já tinha dado para você em outro vídeo é, quando você começar a estudar a respeito desse número, o que é que vai acontecer? Você vai se sentir desnudo. A descrição desse número, das energias que giram em torno, dos atributos, né? Os atributos que giram em torno desse número, norteadores, eles te desnudam de alguma forma, né? Você sente que, tá falando isso de mim. O outro, você vai se lembrar de pessoas que parecem muito com ele. Então, se você está se lembrando de alguém, aquele cara realmente parece com aquilo. Não é você, porque é aquele cara. Geralmente, quando está falando a respeito de você, você se sente um pouco mal, um pouco incomodado. Vixe, está falando de mim. É o sentimento de nudez, né? É a nudez, inclusive, simbólica de Adão e Eva no paraíso. Antes eles estavam na perfeita ignorância do que eles eram. Quando eles comeram da árvore do bem e do mal e que tinham conhecimento da ciência, das coisas que Deus pediu para eles não comerem aquilo, a primeira coisa que aconteceu foi, estou nu, né? Então a simbologia da nudez é uma simbologia que há muito tempo acompanha a humanidade e é essa que eu evoco para você se valer quando você estiver estudando os mais diversos tipos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você percebesse, veja que lá em cima do círculo não tem um 1, tem o 9. Então divida esse círculo em 3 grandes partes. Existe uma parte de cima, que é a parte da família da ação, é a família 891, né? É a família da ação. Existe a parte de lado, que é a família 2, 3 e 4. Desse lado de cá, 2, 3 e 4. Essa é a família dos sentimentos. E existe a parte 5, 6 e 7, que é a família da razão. Então você tem números que estão relacionados à ação, números que estão relacionados à emoção e números que estão relacionados à razão, certo? Outra coisa interessante dessa geometria, né, do Eneagrama é porque os números que estão no centro da família são números que têm mais ou menos o equilíbrio desse sentimento. Não significa que eles são equilibrados. Veja bem, vocês vão perceber quando eu começar a falar a respeito deles. Por exemplo, família 891. O 8, ele tem uma ação direcionada para fora.
né? Ele é muito, essa ação dele é muito heterodirigida. E às vezes é até na forma de um murro. O 8 gosta de dar um murro em você. O 1 tem uma ação direcionada para dentro, e às vezes ele é muito implosivo. Se o 8 é explosivo, o 1 é implosivo. E ele tem até aquele indivíduo que tem uma voz que fica falando com ele, exterior, e ele é um indivíduo que ele guarda muita culpa, ele tem uma culpa autodirigida. São indivíduos que, na sua imaturidade, eles direcionam muito a sua energia contra eles mesmos, né? São indivíduos que se cobram demais. E o 9 é o equilíbrio das duas. Ele é um indivíduo que age, mas ele nem age para fora, nem age para dentro. Isso às vezes faz com que o 9 fique estancado no canto, né? Por enquanto eu não vou falar a respeito dos seus pecados capitais ou do seu sentimento de nigredo, tá? Na família 2, 3 e 4, o 2 é o indivíduo que tem as emoções heterodirigidas, então ele direciona suas emoções para os outros. Ele é um indivíduo que gosta de agradar demais. O 4 tem as suas emoções dirigidas para si mesmo, então é um indivíduo que ele gosta de ser mais isolado. Ele é o símbolo dele é o poeta romântico. Ele adora uma musa, ele é apaixonado por uma mulher que está fora dele, mas ele vai falar com ela nunca nas federais. Ele transforma esse sentimento em poesia, e ele vai guardando essa poesia. Quando você vai ver, o 4 está morto, você abre a gaveta dele, tem 1000 poesias sobre a mulher que ele nunca foi atrás, né? Então é um sentimento autodirigido, então ele se implode emocionalmente dentro do seu coração. E o 3 é que nem tem, a energia dele, ele está nele, né? A energia de emoções está nele. É o cara que tem suas emoções espalhando ao redor de si, mas nem é muito simplesmente para o outro, nem é muito simplesmente para si. Ele tem um certo equilíbrio nisso. A gente já vai ver onde é que ele peca. E nessa última família, que é a família 5, 6 e 7, você tem a mesma coisa. O 6 ele tem o equilíbrio da inteligência em si. O 5 é uma inteligência muito dirigida para o outro, e o 7 é uma inteligência muito dirigida para si. Vamos ver, por exemplo, o 7 é o número que é o palhaço da história. Então, como ele tem uma energia da inteligência muito dirigida para si, ele não percebe o que o outro é. Todas as coisas que o outro é, ele faz piada, chacota e transforma em coisas que são absorvíveis pela sua inteligência. Isso é o caso das pessoas superficiais, por causa que fazem piadas demais do que os outros têm. Então ele não consegue entender o sentimento do outro, porque ele está fazendo com que aquele sentimento do outro seja transformado em um conceito que é um conceito que é próprio dele, sempre direcionando para que esse conceito seja do universo dele, né? Deixa eu tentar fazer um pouco mais simples o conceito do 7. O conceito do 7 é aquele que não consegue te entender porque ele acha que o seu sentimento, né, é uma piada, né? O 5, por outro lado, ele é de alguma forma o filósofo. E ele joga essa inteligência no mundo, né? Ele pega essa inteligência dele e joga para entender profundamente o que o mundo é. Se o 7 não consegue entender porque os conceitos dele sempre estão baseados no seu próprio universo, o 5 consegue entender o mundo inteiro. É incrível, né? Dizem que o símbolo, o indivíduo que é muito parecido com o 5 seria o Kant. O Kant ele não era muito de sair de casa, né? Parece que ele era muito das rotinas. Ele saía sempre de um canto. Immanuel Kant, filósofo alemão que criou a filosofia da razão pura, né? Ele saía de casa sempre para a sua universidade, onde ele atuava. O único momento onde ele saiu dessa rota foi para ele comprar um livro de Rousseau, de quem ele era fã do pensamento de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, da França. E, no entanto, a filosofia de Kant ajudou a construir todo o iluminismo que hoje a gente tem, né? Dizem que Kant está espalhado por todas as nossas mais diversas instituições sem a gente nem perceber. Quer dizer, ele jogou a inteligência dele para compreender o mundo e, no entanto, ele era sempre na dele, a inteligência jogada para o mundo. O 6 é a inteligência que nem vai tanto para o mundo, mas também nem vai tanto para si. Então ele consegue entender as pessoas e ele consegue entender a si, mas às vezes esses indivíduos que ficam sempre no meio das famílias, eles se paralisam por um ou por outro motivo. O 9 se paralisa na sua ação, o 3 se paralisa
às vezes, nas suas ações, ou ele se faz paralisar no seu entorno, e o 6 se paralisa na sua inteligência. Perfeito? Então, a primeira forma que você tem de se reconhecer na tipologia é, e aí, eu sou um cara mais ativo, mais sentimental ou mais intelectual? Se você for mais ativo, provavelmente você vai estar entre 8, 9 e 1. Se você for mais sentimental, você vai estar entre 2, 3 e 4. E se você for mais intelectual, intelectualoide, filósofo, né? Se você pensa muito nas coisas antes de agir, você talvez esteja entre 5, 6 e 7. Ok? O próximo passo, então, seria como se fosse o nível 2 de reconhecimento da sua característica, é você reconhecer qual era o seu sentimento quando você era muito imaturo. Se você ainda é muito imaturo, então vamos crescer com a gente. Então, esses sentimentos, tem pessoas que fogem disso por um puro preconceito. Eu acho fantástico você começar a respeito dos pecados capitais, que no Eneagrama soma-se mais 2 pecados aí, né? Então, você vai ter os pecados, eu vou enumerá-los e depois vou situá-los dentro do Eneagrama. O orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, a covardia, a gula, a luxúria, a preguiça e a ira, né? São esses os pecados do Eneagrama. Vamos situar em cada um. Você já deve estar vendo aí junto com a gente. Começando como se fosse dentro de cada família, né? Eu quero começar pelo 2, porque o 1 já participa da família do 9 e do 8. O 2 é o indivíduo que tem como seu pecado capital, formador ali do seu nigredo, o orgulho. O 3 é a vaidade, o 4 é a inveja, o 5 é a avareza, o 6 é a covardia ou medo, o 7 é a gula, o 8 a luxúria, o 9 a preguiça e o 1 é a ira, né? Agora vamos cada um por si. Vamos ver onde é que você vai se reconhecer. O indivíduo que ele tem a sua personalidade fincada no 2, também está fincada no orgulho. Ele é um indivíduo, lembra, ele é um indivíduo da trilha das emoções, só que é uma emoção heterodirigida. São indivíduos que gostam muito de agradar os outros. Eles se sentem bem agradando os outros, fazendo com que os outros se sintam bem, se sintam confortáveis, se sintam providos. Então eles providenciam com que a vida do outro seja fácil, né? Houve um indivíduo muito querido na minha vida que era 2. Então essa pessoa fazia de tudo para mim. Eu até me preocupava com ela porque essa pessoa fazia demais. Aí você diz assim, mas como é que uma pessoa dessa pode ser orgulhosa? Aí é que tá. É porque o pecado capital do 2 na sua imaturidade suprema, por que ele faz isso para você? Ele faz isso para que você se sinta completamente dependente dele. E se você chega para essa pessoa e diz, o que você está fazendo não precisa, o que é que essa pessoa vai se sentir? Com o orgulho ferido. Eu faço tudo para você e você me devolve uma ingratidão, né? O meu instrutor que me ensinava a respeito de Eneagrama dizia que ele tinha uma pessoa dentro da sua congregação que fazia tudo por ele. Dava bolo, capote, queijo, sem ele nunca ter pedido nada e sem ele nunca ter feito nada para ela. Qual é a forma imatura de o 2 se apoderar de você? Ele te envolve de tal forma que você não tem mais como escapar. Quando você menos percebe, você está cercado de presentes do 2 e você não tem como dizer um não para ele. Eu não tenho como dizer não para o 2. Por quê? Porque ele simplesmente me serve como se ele fosse o meu servo, o meu escravo. E quando eu menos percebo, quem está escravo do 2 é você. E se você um dia bate o pé e diz assim, você nunca precisou fazer isso para mim, eu nunca pedi para você fazer isso para mim, portanto eu não devo nada a você, o que é que acontece com o 2? Ele desmorona. E a partir de então, em vez de ele te servir, você vai ser o maior inimigo da vida dele. E a partir de então ele vai querer lhe destruir. Por quê? Porque ele não se encaixa dentro daquilo que é o universo dele, que é o universo de dar sentimentos e receber gratidão. Esse é o 2 imaturo por excelência. O 3. O 3, ele tem o pecado na vaidade. A vaidade é o pecado do 3. Ele participa da família dos sentimentos, e a vaidade faz com que ele tenha as suas emoções direcionadas para poder conquistar as mais diversas metas. Ele é o líder por excelência. Ele pega várias metas e consegue atingir todas, né? Então ele é um indivíduo que ele é muito ativo, proativo,
protagoniza tudo que tiver no seu redor. Então ele consegue resolver as suas questões. Se você quer algo para ser resolvido, chame um 3 para resolver. Ele vai resolver, o problema é custe o que custar. Onde é que é a vaidade? O número 3, ele tem uma vaidade como se estivesse empavonado. Ele é o pavão, mas ele é um pavão muito ativo. Se você quiser que um 3 ele seja destroçado, diga para o 3 o seguinte: muito bem, você fez, mas você não fez da melhor forma possível. Aí o 3 vai ficar com muita raiva de você, porque ele fez como ele pôde e ele conseguiu alcançar aquela meta. Mas se você for olhar e você começar a mostrar as lacunas nas ações do 3, ele vai ter, não é já o orgulho ferido, mas a vaidade dele vai ser destroçada. O 3 ele tem uma vaidade para parecer com que as coisas que ele faz sejam muito belas e bem feitas. Mas quando você começa a mostrar a feiura e a lacuna na forma das ações que o 3 propôs, aí ele vai ficar destroçado e ele vai te odiar pelo resto da vida. Então, todos eles te odeiam pelo resto da vida, por quê? Porque eles são muito emotivos. Então, o outro sentimento que eles vão se colocar para frente é o sentimento de ódio quando eles são revelados, né? Revelados na lacuna e na improbidade do que eles fizeram. Então, 3 é um indivíduo que cumpre metas, mas para chegar nessas metas ele vai conseguir cumprir, mas ele passou por cima de muita gente, né? Veja bem que eu estou falando de um 3 imaturo. O 4 seria o 4 da inveja, né? Ele tem inveja e essa inveja vai fazer com que o sentimento dele seja direcionado para si, certo? As emoções são direcionadas para si. Lembra do símbolo do poeta? Às vezes o que você tem de amor e admiração naquela pessoa é, na verdade, uma vontade que aqueles atributos dela estivessem em si. Muitas vezes você não ama uma pessoa, isso é o símbolo do 4 perfeito. Não é na integridade da pessoa, não é porque ela é o que ela é porque ela é o que eu gostaria de ser. Isso é inveja do 4. Mas eu não reconheço que eu estou querendo essa pessoa porque ela tem coisas que eu gostaria. Então o que é que eu faço? Eu elaboro dentro de mim tudo o que ela é e eu simplesmente enfeito, floreio, que isso na verdade é um amor, é uma paixão, é uma devoção. Então muitas vezes o 4 ele é uma emoção que ele enclausura dentro dele mesmo. Então ele fica enclausurado no seu castelo, na sua torre de marfim, entendendo a realidade da forma como ele mesmo gostaria de entender. Dizem que o 4 é um indivíduo que também ele liga para a morte de uma forma muito especial. É o símbolo do poeta ali do romantismo, né? Dizem que aqueles poetas eles morriam muito de tuberculose, que é um tipo de doença que te consome por dentro. E quanto menos espera, o sangue está sendo escarrado pela boca. E como é que o poeta falava? Estou escarrando rosas. Quer dizer, o cara estava morrendo de tuberculose e ele estava floreando que aquilo dali eram as rosas, ou era o sangue da amada que pulsava dentro dele, que já não aguentava mais dentro do peito e agora está escapando pela sua boca. Quer dizer, são metáforas relacionadas à morte e o morrer, que é exatamente expressando o processo de implosão dentro de si, de um indivíduo que não teve a audácia, ou a extroversão, ou a capacidade de sair do seu próprio castelo de marfim e chegar para o outro para encarar o outro na própria realidade. Então, às vezes, quando o 4 imaturo ele chega para o outro e começa a se relacionar, nossa, eu estou diante da minha musa, né? Ou do meu ídolo, e eu estou conseguindo me relacionar com ele. Onde é que ele se depara? Né? Ele se depara na decepção de uma realidade que ele não esperava. Ele floreou tanto, ele poetizou tanto, ele idealizou tanto aquilo que estava fora dele, que quando ele chega na realidade nua e crua, quando você acorda com o seu parceiro aqui do lado, e ele na verdade não é aquilo que ele estava na minha poesia, mas ele é um indivíduo que amanhece assanhado e com um bafo que ele tem que ir lá no banheiro para poder tirar todo aquele bafo que realmente é. Quando ele começa a perceber que a realidade te devolve algo que foge da sua idealidade, o que é que acontece? O 4 foge. Foge para onde? Para a sua torre de marfim. Então o 4 é um indivíduo que ele tem esse momento muito forte da introversão, e onde ele gosta de entrar dentro do seu quarto, do seu cantinho secreto, onde ele mais se afina, né? Então o 4 ele é uma emoção que é implodida para dentro de si, impedindo que ele consiga entrar mesmo na realidade com todos a riqueza que a realidade tem. O 5. No 5 a gente já entra dentro de uma nova família.
é a família da inteligência e a inteligência do 5 é uma inteligência heterodirigida. Como é que ele se relaciona com a realidade? Entendendo a realidade. Qual é o pecado dele? Avareza. Por que é a avareza? Porque, embora ele entenda essa realidade, avaro é aquele que não compartilha dela, né? Então, é uma realidade que é uma realidade muito ensimesmada, né? É a forma como ele tem de entender a realidade, é essa forma que, embora esteja relacionado com o outro, mas é algo ainda muito próprio da visão dele, né? Então, ele não compartilha da visão do outro. Tem que ser da forma como ele está entendendo, e não como a forma de o outro entender. Então você vê que, por exemplo, uma filosofia kantiana da vida era uma forma que ela não queria que nada escapasse de si. Tudo tinha que estar contido dentro daquele sistema. Na verdade, todos os filósofos alemães, Hegel, Marx, Kant, todos eles, Freud até, eles criaram sistemas de pensamento em que a realidade toda está contida nesse sistema. A realidade não pode escapar. O que é que eles fazem? Eles tomam para si todos os conceitos possíveis para entendimento da realidade. Cara, o 5, ele é um cara extremamente racional. Nada pode escapar do que ele conceituou, porque senão ele se perde, né? Então, eu conheci amigos que eram 5 que eles tinham uma rotina muito específica. Nada poderia escapar daquilo. Se a vida viesse, né, com uma surpresa que fizesse com que eles saíssem da rotina, eles ficavam perturbados. Eles ficavam muito perturbados. Eles tinham que voltar para um tipo de rotina que fizesse com que eles voltassem com que a inteligência deles começasse a se acalmar de novo. Então é isso que a gente entende do 5 como sendo a avareza. É a avareza de não permitir que a realidade também te surpreenda. Mas não é a avareza surpreendendo dentro dos sentimentos. É surpreendendo dentro da inteligência. Então a inteligência dele não consegue escapar dessa rotina. O 6 é o 6 da covardia. É um novo tipo de pecado, né? Dizem que a maior parte das pessoas elas acabam se reconhecendo no 6, porque o 6 é um indivíduo que ele tem covardia de viver a vida. Como é que você presencia isso num 6 imaturo? Ele não tem ímpeto, risco, ele não quer arriscar a sua própria vida indo para a realidade. Então ele é sempre muito precavido. O 6 é um indivíduo que tem as anteninhas ligadas e ele consegue perceber de onde vem o perigo. Para você reconhecer o perigo, você tem que ser muito inteligente. Então, por exemplo, o 6, quando tiver no seu círculo de amigos, ele vai dizer, a gente não pode fazer isso, por quê? Porque ele vai enumerar, elencar todos os perigos possíveis de aquilo dali dar errado. Quando o 6 é muito imaturo, é muito complicado ele estar dentro do seu grupo de trabalho. O 6 muito imaturo nunca vai deixar você sair do canto. Ele vai lhe prender dentro das possibilidades. Por quê? Porque ele não vai deixar você crescer. Porque todos os caminhos de crescimento envolvem risco. E risco é a última coisa que o 6 vai querer. Ele vai dizer, não vai dar certo por causa disso, não vai dar certo por causa daquilo, não vai dar certo por causa daquilo outro. Então, geralmente, 6 ele não é um cara que na sua imaturidade ele é empreendedor, porque o empreendedor é o cara que ele está pautado na ação, a ação pode dar um resultado e eu vou correr esse risco. O 6 nunca vai fazer isso, cara. Né? Então, é a covardia suprema. Né? E você talvez não se reconheça muito no 6, mas eu vou porque o 6 ele parece muito ruim, né? Mas algumas coisas do 6 eles podem ser um pouco melhores. Por exemplo, o 6 você pode considerar não a covardia, mas sim um pouco de prudência. Cuidado, né? Mãe 6, meu filho, não vá por ali. Por quê? Porque o lobo mau pode lhe pegar. Cuidado com as drogas, cuidado com seus amigos. Uma mãe muito 6, ela vai dizer, não, você não vai nem sair de casa, porque você pode se dar mal. Né? Um dia desse eu estava vendo, agora que passou o Dia das Mães, uma filha dizendo que, minha mãe sempre dizia, não vai fazer isso porque vai dar errado. E ela estava 99% das razões. O 6 ele tem uma inteligência de saber onde é que pode dar errado. Se você quer fazer com que o 6 seja algo que dê certo na sua empresa, né? Ou onde você está, né? Ou na sua equipe de trabalho, você vai chegar para o 6 e dizer assim, me diga as possibilidades de dar errado nesse meu projeto. O 6 vai dizer todas elas. E você, como bom empreendedor, vai dizer, pois a gente vai continuar fazendo esse projeto, mas tomando cuidado com essas precauções que esse rapaz me disse, né? Depois do 6, a gente tem o 5, o 7, aliás. O 7 ele tem o pecado da gula, ele quer tudo para si. Né? Então a inteligência dele é uma inteligência que fica abocanhando todas as possibilidades. Também a gente entende o 7 como sendo o símbolo do palhaço. Ele dá muita comicidade, ele dá muita
ele faz com que as coisas pareçam muito superficiais, eles trazem os conceitos muito para a superfície e entendem que aquilo dali pode ser só um jogo ou uma brincadeira. O símbolo do 7, por exemplo, é o 7 daqueles que são anestesiados para o sentimento dos outros. Então, se você se relaciona com uma pessoa 7, ou se você é um 7 se relacionando, às vezes você tem dificuldade de reconhecer a profundidade do que o outro está querendo dizer. Por quê? Porque a vida, na verdade, não é profunda, a vida é uma impermanência, tudo muda, tudo passa, né? E esse tudo passa faz com que você olhe para as coisas e ria delas. Tem uma cena no Harry Potter que eu sempre achei interessante, que era eles estavam treinando com que as pessoas enfrentassem os seus próprios medos. Então, 7 enfrentando o 6. Como é que um 7 enfrenta o 6? O 6 ele diz o que é amedrontador na vida. O que é que o 7 faz? Era o feitiço que a feiticeira impediu para os meninos lá do Harry Potter fazerem. Os meninos lançavam um feitiço que fazia com que aquela coisa que é amedrontadora se tornasse a jocosa. Então, por exemplo, aparecia uma grande aranha. A grande aranha é o sentimento que o 6 estava mostrando no mundo. Uma aranha enorme, toda cabeluda, cheia de pelos, com as garras querendo lhe abocanhar. O que é que a magia do 7 faz? Joga na aranha patins com uma toucazinha rosa. E aí a aranha começa a se vacilar, a escorregar dentro do chão e daqui a pouco cai. Então o 7 transforma o medo do 6 em piada. Mas o medo do 6 é um medo que pode ser, por exemplo, um sentimento, que é o sentimento do 4. Uma pessoa que ela é muito sentimental e se depara com o 7 vai fazer piada das suas poesias elas vão por água abaixo. Mas é a forma que o 7 tem de enfrentar essa poesia que é muito melancólica, que poderia trazer para ele um sentimento de desestabilidade, né? Então, às vezes, um 7 está se relacionando e ele nunca aprofunda o relacionamento, nunca. E às vezes a pessoa está se aproximando do 7 e está tentando dizer para você, olha, a gente está passando por um momento de crise. O que é que o 7 vai fazer? Não, crise não existe. Crise, na verdade, é um riso. E aí ele vai te devolver uma piada. E de novo você vai chegar para o 7. Estamos em crise, estamos em crise, estamos em crise. E o 7 nunca vai perceber essa crise porque ele sempre está levando na brincadeira. Quando menos percebe, a crise se instalou completa, o relacionamento vai se acabar, o 7 vai chegar em casa, a mala dele vai estar pronta e ele vai dizer, o que foi que aconteceu? Durante todos esses anos eu disse que a gente estava em crise, você nunca percebeu, eu já não aguento mais. Nesse momento o 7 vai perceber, quando não tem mais jeito, que ele sempre levou tudo na brincadeira, né? E ainda assim, quando ele estiver pegando sua mala e levando lá para um apartamento, um flat, ele vai ainda não entender o que está acontecendo. Por quê? Porque sempre tudo estava tão bem, a gente brincava, né? Tava tudo na esportiva, levava tudo na esportiva, e ele não conseguiu entender o sentimento do outro. O 8, a gente entra em uma nova família. Essa nova família é a família da ação. O 8 ele é um indivíduo que ele divide, o pecado dele é a luxúria. Ele divide a humanidade em 3 grandes categorias. A categoria das pessoas que conseguem conviver comigo, portanto, vão dominar a situação junto onde eu estou. A categoria das pessoas que pensam que conseguem conviver comigo, e aí eu vou mostrar para eles o quanto que eles são inferiores a mim, e eu vou colocar eles no seu lugar. E a família daquelas pessoas que conseguem me servir. Então existem pessoas que eu vou mostrar para eles onde é que é o seu lugar, portanto elas estão inferiores a mim. Aquelas que já sabem que são inferiores a mim, portanto podem me servir. E o detalhe, quem eu vou proteger? Quando as pessoas entendem que elas são menores do que eu protejo elas, né? E aquelas outras pessoas que mostram que na queda de braço nós somos iguais. Essas o 8 vai respeitar e vai trazer para o lado e dizer assim, fique do meu lado. O 8, como é um 8 da ação, veja quem é o pecado dele, a luxúria. Onde a luxúria ela entra dentro dessa forma de ser? É porque ele não respeita a sensibilidade do outro, né? O 8 ele é aquele cara que ele não tem papas na língua. Se você for um imbecil, ele vai dizer, você é um imbecil, e ele vai mostrar para você por que você é, até você ser colocado no seu lugar. Se você quiser continuar sendo o indivíduo que quer mostrar força para o 8 quando você não tem essa força toda de ação, né, ele vai continuar lhe humilhando até a última gota. Aí é onde está a luxúria do 8. Mas o interessante é que quando o 8 ele percebe que o indivíduo ele é subserviente, é servo, que ele é uma pessoa que merece ser protegida,
E ela reconhece isso, ela chega para o 8 e diz assim, preciso da sua proteção. O 8 ele não vai medir esforços para poder lhe proteger. Né? Ele vai direcionar a ação para lhe proteger. E quando o 8 encontra uma liderança como a dele e que ele percebe, ele tem um olhar aquilino para conseguir perceber se a ação daquela pessoa é uma ação autêntica, verdadeira, que ele não consegue humilhar e nem dar uma rasteira. Então esse daí é um tipo de 8 que vai ficar do meu lado. Muitas vezes, essa pessoa que não consegue levar uma rasteira do 8 é um outro 8. Né? Então o 8 do lado do 8 se entende. Mas o 8 não está dentro das emoções, então ele não consegue expressar suas emoções a contento. Né? Então, na imaturidade do 8, ele vai ter esse processo de não saber dizer, por exemplo, um eu te amo, eu gosto de você, por mais que ele goste, porque ele não é dos sentimentos. Como é que o 8 vai fazer isso? Ele vai mostrar que gosta de você. Ele vai agir de tal forma que você perceba que que ele ama essa pessoa, que ele a venera, que ele pode se dedicar a ela. Então, o 8 é aquele tipo de cara ou de mulher, que você fez tudo por ela. Né? Olha os números agora se abraçando. Um 2 que fez tudo para um 8. O 2 faz tudo. O que é que o 2 quer receber? O 2 quer receber do 8 o eu te amo, obrigado, eu gosto de você, eu gosto do que você faz. Mas o 8 nunca vai reconhecer isso, ele nunca vai dizer isso. Como é que o 8 vai fazer esse processo de mostrar que ama o 2? Ele vai acolher o 2, proteger o 2 de tudo o que for ruim na vida. Só que o 2, ele quer a fala, muitas vezes, né? Ele quer a fala, o sentimento, ele quer essa nobreza. E o 8 não vai dar. No dia que os dois pegarem mesmo e começarem a dizer, olha, por que você nunca falou pra mim que me amava, nunca me agradeceu tudo que eu fiz por você? O 8 vai dizer, você tá louco? Eu sempre te defendi, eu sempre fiz com que nada acontecesse de mal com você. Isso é a minha forma de amar. Só que às vezes ele nem vai saber falar isso. Você vai ter que perceber que a forma do 8 de ser é essa ação. O 9, o pecado principal dele é a preguiça. Lembra que ele está no meio da família e que o equilíbrio das ações acontece nele. Então ele nem faz uma ação para frente, nem uma ação autodirigida, que seria 1, né? E muitas vezes o 9 ele é estanque, ele para. Onde é que ele quer? Ele quer a pacificação das ações. Às vezes você reconhece o 9 quando ele faz o quê? O 9 ele é o indivíduo que vai dizer qual é o menor caminho que a gente faz para chegar em tal resultado. Então a preguiça dele vai fazer com que ele consiga resultados muito bons, só que pelo menor caminho. Mas muitas vezes na imaturidade do 9, ele vai simplesmente dizer o menor caminho é não fazer nada, portanto eu não vou fazer nada. E aí o 9 é o cara da preguiça, vai passar muito tempo simplesmente na dele, tocando violão, na redinha dele, sem fazer nada. Por quê? Meu amigo, a vida não merece a gente fazer todas essas ações. Vamos ficar na nossa. Então onde é que ele vai agir? Ele vai agir para benefício próprio, na mansidão, no pacifismo dele, né? Então ele vai ficar ali naquele lugar. Mas quando você pede para o 9 agir, ele vai agir como? No menor esforço possível, na menor energia. Isso vai caracterizar a preguiça dele. Às vezes você vê um 9 muito ativo e trabalhador. Qual o problema desse 9? Esse 9 ele está em torno de pessoas cuja missão, se ele entregasse para elas, seria muito mais trabalhoso do que se ele fizesse por si só. É como se ele dissesse assim, não, me entregue isso daí que eu faço, deixa que eu faço. Porque se eu fizer, eu vou conseguir chegar num objetivo mais rápido, né? O 9, por exemplo, entre os médicos, é o cara que faz diagnósticos diferenciais e ele chega logo onde deve chegar. E aí, quando ele chega nesse diagnóstico, foi a forma mais simples de tecer uma linha de raciocínio para chegar ali. Né? Se você tivesse no 6, o 6 ele elencaria um conjunto de diagnósticos diferenciais 10. E todos eles seriam na mesma prioridade de verdade. O 9 não. Ele chegou no diagnóstico diferencial muito específico e ele ainda disse assim, óbvio que o diagnóstico diferencial é esse. Eu percorri o caminho menor com os mesmos sintomas para poder chegar nesse diagnóstico diferencial. E o 1, para finalizar aqui o nosso momento nigredo dos números, né? O 1 é o indivíduo cujo pecado principal é a ira. É a ira. Então, como é que é essa ira? Essa ira do 1, ela é autodirigida. Ela se dirige contra você, né? Contra o 1. O 1 ele é um indivíduo que tem como se fosse uma voz, e é uma voz censora. É uma voz ditadora que está aqui no ouvido dele dizendo assim, o que é o certo, o que é o errado.
o que você tem que fazer para você conseguir chegar no seu objetivo. Mas existe um universo moral ao redor do 1 muito grande, né? Ele tem uma tendência a ter uma culpa. Muitas vezes a criança 1, né, você também poderia abordar cada um desses números baseado no que poderia ter sido a criança e a sua formação. Foi uma criança de pais muito duros, muito severos, que impuseram regras muito rígidas dentro da sua formação. Quando o pai se distanciou, essa voz ficou dentro dessa cabeça dessa criança e tornou-se uma personalidade dessa forma. A gente já viu em outro vídeo que, na verdade, isso é muito mais genético do que mesmo da criação dos pais. A criação dos pais ela faz desabrochar um tipo de genética que a personalidade já estava em propensão para se formar desse jeito, né? Então essa voz censora traz para o 1 um mundo dividido em certo e errado. É ação. Então, são ações certas e ações erradas. Talvez se fosse outro número, por exemplo, um número 2, né, ou um número 4, seriam pessoas boas e más. Num número 5 ou no número 7, seria dividido em coisas verdadeiras ou falsas, né? E aí o 5 poderia fazer toda a sua filosofia a respeito da verdade e da falsidade. E o 7 simplesmente iria rir daquilo que era falso, mostrando que tudo o que na verdade é verdadeiro é o riso, é a jocosidade, a espirituosidade, né? Mas o 1 é dividido entre certo e errado, são valores morais. Então o 1 ele carrega esse peso nas suas costas, quando ele está na sua imaturidade suprema. E se o 8 é um tipo de ira. A luxúria é um tipo de ira que se volta contra o outro, né? A luxúria, ao contrário do que a gente pensa, né? A luxúria, quando a gente vai atrás, diz assim, é você se entregar a ações libidinosas, né? Você às vezes, sei lá, um ninfomaníaco, né? Está relacionado às questões do sexo. Mas no fundo, luxúria é você não respeitar a sensibilidade do outro. E isso é uma forma de você descarregar uma violência contra o outro, uma ira contra a forma do outro de ser. A ira do 1 é uma ira autodirigida, então ela descarrega a fúria, a cólera contra si. Por exemplo, aqueles monges que existiam na Idade Média, e para combater o seu próprio ânsia, isso não era só na Idade Média, na verdade eu descobri que por exemplo, Roberto Campos, que foi um grande economista aqui da gente, ele confessa lá no seu material autobiográfico que ele, quando estava no Seminário dos Padres, então isso é recente, não é? Talvez 1980 por aí, quando estava no Seminário dos Padres, ainda corria essa dica de amarrar um cinto de arame ao redor da sua cintura e você apertar até sangrar, para você esquecer do desejo sexual que tinha ali para debaixo da cintura, né? Então, esse cinto de arame apertado na sua cintura e amarrado até sangrar, às vezes é a sensação metafórica que um tem de se automutilar a fim de não cair no erro. A pior coisa que você poderia fazer para um seria dizer, olha, o que você fez está errado. Meu Deus, o 1 desaba. O 1 desaba. Por quê? Porque você corporificou a voz censora que estava ali do lado do ouvido do 1. A partir daí, você realmente desabou. Vamos brincar aqui para fazer uma revisão de todos os números, de eu chegar como professor e eu chegar para cada um desses indivíduos, dessas tipologias, e eu dizer um número e eu dizer uma frase que vai lhe fazer encacos, né? Fazer com que você desabe. Então, um professor, para fazer com que o 2 desabe, ele vai dizer assim, meu filho, você não precisava me bajular tanto, tá? Não precisava. Não é porque você vai me bajular que eu vou dar uma nota boa para você. Não é. Então, assim, nem se preocupe a respeito de presentes, bajulação, nem se preocupe a respeito de elogios. Não é porque você está se mostrando muito agradável entre os seus colegas que também você vai ganhar uma boa nota, não. Eu não vou ligar a mínima para a sua capacidade de agradar nem a mim, nem aos outros. Pronto. Agora eu acabei de matar esse aluno, que se reconhece dentro desse número 2. Vamos matar agora o número 3. O número 3 ele vai dizer assim, o professor vai chegar e dizer assim, você se acha muito proativo, né? Você se acha muito ativo. Você acha que consegue cumprir todas as metas. Mas eu descobri como é que você faz isso. Todas as vezes que você faz isso, você acaba prejudicando alguém.
e eu descobri todas as pessoas que você passou o pé, que você passou na frente, né? Então, suas ações, elas são manchadas com uma forma muito especial de acabar com os seus outros colegas ou seus oponentes. Você não quer ter adversários e eu descobri o que você fez com seus adversários. Pronto, acabou com o 3 imaturo. Porque o problema do 3 não é nem ele não conseguir atingir as metas, mas principalmente você perceber as corrupções que o 3 fez para conseguir chegar nesse ponto, né? Então ele faz possível para ou essas corrupções não existirem ou essas corrupções não serem enxergadas. Para o 4, o professor chegaria assim: meu filho, você quer parar de ficar nesse seu castelo de marfim? Você quer sair um pouco e se mostrar aqui na frente? Você fica todo o tempo escrevendo todas as suas observações? Pegue suas observações e mostre aqui agora. Aí o 4, todo introvertido, vai lá na frente da sala de aula e se mostra. E aí quando ele chega lá na frente da sala de aula, o professor pega e diga assim: ó, tudo que você me mostrou aí, nada disso confere com a realidade. Tudo isso é uma criação da sua cabeça e nada disso tem evidência. Nada disso tem evidência. A evidência aponta para outro lugar. Então, tudo que o 4 idealizou, tudo que o 4 sonhou, todo o aspecto onírico da adjetivação da realidade, dos atributos que ele colocou, foi por água abaixo. Por quê? Porque o professor era um evidente, né? Assim, um homem baseado em evidências. Vamos acabar agora com 5? Vamos matar os 5? Vamos lá. Primeiro, tira o 5 da rotina. Olha, eu quero que você saia da classe e eu quero que você vá lá no laboratório de anatomia. E aí, depois do laboratório de anatomia, eu quero que você vá entrevistar pessoas. Você vai no consultório e vai entrevistar os pacientes. Você não vai entrevistar só na anamnese, você vai também fazer uma anamnese qualitativa. E eu não quero só a qualitativa, eu quero que você também abra os seus sentimentos. Vixe, acabou com 5. Você está tirando ele da rotina e você ainda está colocando ele dentro do universo dos sentimentos. Ele não sabe lidar com essa questão dos sentimentos. Não é racional para ele. Ele vai fazer de tudo para conseguir fazer um tratado a respeito disso, mas ele vai se desestabilizar. Vamos acabar com 6. 6, você vai se arriscar. Eu quero que... Qual é o principal medo que você tem? O meu medo é de fazer cirurgia. Ótimo. Pois a partir de agora você vai fazer todas as cirurgias comigo. Você vai ficar do meu lado e eu ainda vou colocar todas para você instrumentar todas as vezes. E você vai mostrar para os 6, né, os pontos que ele não queria tocar. Né? Então agora você colocou o 6 dentro dos próprios medos. Né? E depois você ainda chega para o 6 e diz assim: o que é que você temia? Eu temia que isso acontecesse, pois aconteceu. E isso daí foi por sua causa. Então o seu medo se concretizou. O 7 é aquele palhaço da turma que você vai chegar e vai dizer para ele: você se considera muito palhaço, né? Pois nada do que você está fazendo, tem graça. E tudo que você está fazendo aí, eu vou desconsiderar, né? E talvez eu até vou baixar a sua avaliação por causa disso. Porque você vai aprender, meu filho, que a vida é seriedade, que a vida é coisa para poder você levar a sério. Às vezes a coisa é mais no choro, na base do choro. Então coloque seus pés no chão, entenda a profundidade da questão e pare de fazer essas suas gracinhas. Vamos acabar com o 8. Vixe, o 8 é um cara difícil de acabar. Porque na medida que o professor chegar para o 8 e dizer assim: olha, você não é tudo o que você pensa. O 8 pode até não falar para ele, mas o 8 ele não vai se importar com essa fala do professor. Por quê? Porque o 8 tem energia suficiente para olhar o professor olhos nos olhos e dizer assim: eu não importo com o que você está falando, porque eu tenho segurança suficiente dentro de mim para poder eu não me abalar com essa sua situação. E às vezes o 8 pode devolver para o professor uma fala que pode acabar com o professor, né? Na maior insensibilidade. O senhor pensa, diz o 8 para o professor. O 8 às vezes ele faz o papel inverso, diz o 8 para o professor. O senhor pensa que o senhor é alguma coisa só porque o senhor tem esse doutoradozinho ou esse pós-doutorado? Pois o senhor não é nada. Tudo que o senhor pensa na vida, ele é rasteiro, né? Então o 8 ele consegue, mesmo sem ter razão, devolver uma chibatada para o outro para que ele não fique por baixo. E com tranquilidade, com serenidade, sem cair a sua toga. Vamos tentar acabar com o 9. Né? O 9 a gente vai dizer assim: meu filho, vamos andar? Vamos? Porque se você não andar na vida, você não vai crescer. E você vai ter que fazer isso agora, porque senão você vai perder todas as suas regalias. Então vai tirar o 9 da sua zona de conforto, onde ele estava ali no seu lugar plácido. E no 1, o 1 é a pessoa mais fácil de acabar. É só você dizer assim: o que você fez está... Com pausa, pausadamente, bem pausado. O que você fez
está errado. Você vacilou. Acabou. Se você já teve um professor ou alguém, um amigo desse jeito, e que falou isso para você e você realmente se destroçou e você se sentiu nu diante dessas descrições, você está começando a perceber quais são as energias ou os atributos preponderantes dessa sua personalidade. Em outro momento, agora que eu coloquei você na zona do Nigredo, a gente vai mostrar para você quais as possibilidades de crescimento suas, onde você vai poder chegar e como você vai poder sair desse lamaçal em que talvez um dia você se encontrou ou que você ainda se encontra, impedindo de você crescer verdadeiramente.